Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro e continuando a análise dos grupos da Copa, vamos partir então para o grupo F, um grupo que tem uma favorita, que é a Bélgica, outro time muito forte, mas que ao meu ver não é favorito, que é a Croácia, uma candidata à zebra da Copa, que é o Canadá, e também um outro time competitivo, que é o Marrocos. A seleção belga é a cabeça de chave e o time mais forte no papel. Essa é a última chance dessa geração belga, que é tido como a melhor de toda a sua história, mas que está envelhecendo e já tem problemas na sua defesa, que perdeu o capitão Kompany, que se aposentou e hoje é treinador, e tem outros dois atletas que formavam o trio da zaga na Copa passada com idade bem alta, caso de Alderweireld, 33 anos, e Vertonghen, 35. E eles ainda são os melhores zagueiros que o país tem, e estão em boa forma, mas é complicado ter muitos jogadores veteranos na mesma posição. Portanto, se não for dessa vez, a Bélgica perderá a chance de vencer uma Copa do Mundo com seus melhores jogadores. O time croata sofre do mesmo problema que a Bélgica, mas ainda pior, porque a renovação belga é melhor, já tem bons nomes figurando em grandes times europeus, e seus melhores jogadores ainda não estão tão envelhecidos como os da Croácia. Rakitic, que jogou a Copa de 2018, se aposentou da seleção. Mandzukic, que era a referência do time, se aposentou do futebol. E os principais jogadores, Modric, Vida e Perisic, continuam sendo jogadores excelentes, mas mostram sinais de que a idade está pesando um pouco. É claro que a Croácia tem um ótimo time, é favorita para passar de fase nesse grupo, juntamente com a Bélgica, mas não acredito que vá tão longe como foi na Copa passada. E pior, ainda pode surpreender negativamente, porque tem o Canadá, que está em grande fase nesse grupo. A seleção da América do Norte fez uma grande campanha nas eliminatórias e tem um futebol de encher os olhos, com garotos de enorme potencial. Porém, ainda não encarou grandes seleções do mundo para a gente ver como ela se saiu. Não enfrentou nem Brasil, Argentina e nem os europeus por enquanto. Mas isso tem um lado bom e ruim na história. Mas um lado mais ruim do que bom ao meu ver. Vou explicar essa bagunça que fiz na mente de vocês. O lado ruim é porque o Canadá não enfrentou essas seleções e não tem a experiência de jogar essas partidas. Ver vídeos é uma coisa, na prática é diferente. Vamos pegar como exemplo o lateral direito Johnston, que joga na Liga Canadense. Ele nunca enfrentou uma seleção desse tamanho. Provavelmente na Copa vai enfrentar De Bruyne, Hazard, Modric, que talvez sejam até os ídolos dele. E além disso, todo mundo vai estar assistindo ele em uma Copa do Mundo, com um monte de craques contra ele, pode ser que ele sinta pressão. Agora, se ele tivesse enfrentado Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, por exemplo, em amistosos, seria diferente, pois ele já teria passado por essa experiência. E o lado bom é que os times pouco conhecem o Canadá. Como eu falei, ver vídeos é uma coisa, jogar é outra. E até porque o Canadá vem jogando de uma maneira esse tempo todo nas eliminatórias. Se o treinador fizer alguma alteração ou alguma inovação no time, pode desmontar completamente taticamente o adversário, que espera uma coisa e vai ver outra na prática. A outra seleção do grupo é a do Marrocos, que teve um problema interno com o seu craque Ziyech e o técnico da seleção. E Marrocos vai ficar sem o seu craque nessa competição. A seleção marroquina é bem competitiva, bem organizada, tem bons jogadores, como o Hakimi, por exemplo, mas no papel é a seleção mais fraca desse grupo. Porém, não é tão fraca como a Arábia, por exemplo, e até o próprio Catar, e pode surpreender sim. Vamos então para as previsões de como podem acontecer as partidas. A Bélgica estreia contra o Canadá, e prevejo uma estreia bem complicada para a favorita. O ataque e os pontas canadenses são velozes e isso será um tormento para a veterana zaga belga, por isso acredito que o técnico Roberto Martinez vai optar talvez até por uma formação diferente da habitual, que é com 3 zagueiros, colocando os laterais de maneira mais defensiva para evitar esse problema. Mas ainda acredito que o talento do trio ofensivo belga, De Bruyne, Lukaku e Hazard, vai se sobressair e os europeus devem sair com uma vitória. Marrocos e Croácia devem fazer um jogo equilibrado, e o time africano não vai aliviar para os vice-campeões, até porque fisicamente devem ser superiores. Mas acho que a experiência e o talento individual dos croatas farão a diferença, principalmente em uma estreia de Copa. A Croácia volta a entrar em campo contra o Canadá, e esse vai ser o jogo-chave para definir o segundo classificado ao meu ver. Claro que no papel a Croácia é a favorita, mas o Canadá tem um estilo de jogo físico e veloz que trará muitas dificuldades para a Croácia. É um jogo onde tudo pode acontecer e nada me surpreenderia, por isso eu aposto no Canadá nessa partida. Marrocos e Bélgica fazem o outro jogo da segunda rodada. E é claro que a Bélgica tem amplo favoritismo, e ao meu ver, vence com tranquilidade essa partida. Por fim, levando em consideração a minha análise, Croácia teria que na última rodada ir para cima da Bélgica, que por sua vez, com um ponto já se garantiria classificada na primeira colocação. Tem tudo para ser um jogão se tudo ocorrer nesses moldes.
tendo a Croácia que sair para o jogo e a Bélgica explorando contra-ataques. Caso a Croácia vença o Canadá, esse jogo não teria muito significado para a Copa, e poderia ser até um jogo de times reservas, como foi Bélgica e Inglaterra na Copa passada, na primeira fase. O Canadá, por sua vez, enfrenta Marrocos, já desclassificado, e se precisar apenas da vitória para se classificar deve conseguir, pois tem uma equipe mais qualificada e com motivação para a partida. Teríamos então uma Bélgica classificada na primeira colocação com 7 ou 9 pontos e Croácia e Canadá disputando a segunda vaga. Quero saber então de vocês, comentem aí se vocês acham que o Canadá vai realmente ser a surpresa da Copa como eu venho falando, ou eu estou falando bobagem, ou esse grupo vai ser um grupo onde Bélgica e Croácia vão passar com tranquilidade, ganhando seus 2 primeiros jogos e disputando pela primeira colocação do grupo. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de curtir esse vídeo também, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço.